Graça e paz de Jesus Cristo. O texto que nós iremos meditar está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vemos aqui já um mandamento de Jesus Cristo. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos. Enquanto ele estava na terra antes de morrer na cruz, por onde ele passava, todos os ouviam, podiam tocar, podiam ouvi-lo. Mas Jesus disse aos seus discípulos antes de morrer que o mundo não ouviria mais. Somente o seu, somente a igreja ouviria novamente. Então Jesus morreu, o mundo não pôde ver mais a Jesus. Jesus ressuscitou, o mundo não pôde ver mais a Jesus. Mas Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, apareceu à sua igreja. Jesus Cristo aparece hoje para nós, fala conosco, se revela a nós. Alguns de nós já tiveram a oportunidade de verem com os olhos a manifestação de Jesus Cristo ressurreto. Outros já puderam ouvir Jesus Cristo falar consigo. Outros viram em sonhos. Porque Jesus Cristo está vivo e fala conosco. Então, após Jesus Cristo ressuscitar, ele disse aos seus discípulos, ele deu uma ordem. Se nós queremos agradar a Jesus Cristo, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que obedecer às suas ordens, aos seus mandamentos. E a ordem que Jesus Cristo deu logo que ressuscitou aos seus discípulos é: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Preste atenção, ide, nós temos que ir, não podemos ficar parados. Ensinai todas as nações. Nós pregamos e ensinamos a palavra de Deus, todos sem distinções. E batizando-as em nome do Pai. Então não é só ir. Eu não posso só ir e soltar palavras ao vento. Não. Eu tenho que ir e ensinar. Quando eu ensino, eu faço discípulos. Ao ponto de esses que estão aprendendo receberem o batismo. Então a ordem de Jesus é para eu ir, ensinar e batizar. Ou seja, eu cumpro a ordenança de Cristo quando a pessoa desce as águas. A ordenança principal. Depois, num outro texto, Jesus vem nos dizer que nós temos que ensinar as pessoas a andar de acordo com tudo aquilo que Cristo ensinou em seu ministério. Ou seja, é sempre uma ação contínua, nunca para. Então nós temos que ir, pregar, ensinar até a pessoa descer nas águas e depois continuar ensinando essa pessoa a andar de acordo com os ensinamentos de Jesus. O interessante aqui é que o próprio Senhor Jesus, depois que venceu a morte e ressuscitou, provando a sua divindade, provando mais do que nunca que ele é o Filho de Deus, provando que ele é Deus, porque nenhum ser humano pode vencer a morte. Então Jesus Cristo, após ressuscitar e vencer a morte, ele nos ensina algo maravilhoso sobre a doutrina que nós chamamos de Trindade, ou da triunidade da divindade. Porque ele fala para nós batizarmos em nome do Pai, a pessoa do Pai, e em nome do Filho, ele bota o E junto, e em nome do Espírito Santo. Jesus é bem claro nas suas palavras, ele junta os três, falando que sem a operação dos três não é possível o verdadeiro batismo.
Algumas pessoas aí batizam somente em nome de Jesus, está errado. Porque o próprio Senhor Jesus falou, é em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Não se pode separar os três. É que os apóstolos, para diferenciar o batismo de João Batista do batismo de Jesus, eles fizeram essa nomenclatura, batismo de Jesus, de batismo de João. Só que o batismo de Jesus é aquele que Jesus ordenou, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é só em nome de Jesus. A nossa conversão não é só em nome, não é só através de Jesus, a nossa conversão vem de uma operação da triunidade. Vem do convencimento do Espírito Santo, de eu confessar e crer em Jesus Cristo, para eu novamente ter acesso ao Pai. Assim se dá a conversão. E o batismo, que é um ato público, você já recebe o Espírito Santo, entrega a sua vida a Jesus e volta a ter um relacionamento com o Pai, quando você se converte, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, pede perdão pelos seus pecados. Mas o batismo é um ato, é um testemunho público de que agora eu sou uma nova criatura. E a única forma de eu ser uma nova criatura é dando testemunho de que o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão na minha vida. Por isso que Jesus nos ensina. As palavras de Jesus são mais do que suficientes para esclarecer a manifestação das três pessoas da divindade. Deus é Espírito, que tem três almas, três pessoas. Cada alma é uma pessoa, uma persona no grego. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus por esse ensinamento de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.